eu sou a Raquel Carneiro, fundadora e CEO da Ideal Social, e esse é o podcast Social Também Pode. Aqui eu sempre vou trazer convidados e conteúdos relacionados ao universo das iniciativas sociais, nas organizações, nas empresas e na sociedade como um todo. E hoje eu estou aqui com o Fernando Nogueira, que eu também estava numa super expectativa para trazer, porque ele traz uma discussão num universo super importante que a gente aqui, eu e a Ideal Social, a gente trabalha muito fortemente, que é a área de captação de recursos, a profissão do captador de recursos como líder e diretor executivo da BCR. Tudo bom, Raquel? Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Eu acho que essa conversa aqui tem muita gente querendo saber sobre esse assunto. Tem muitas dúvidas sobre o nosso universo ainda da captação, né? Legal. Tem muita dúvida, mas desculpa, gente, eu não sei se eu vou dar a super receita de bolo para captar mais recursos para a organização, né? Nessa área não tem magia, então Nem é essa a intenção. não sei se a gente já vai perder 90% da audiência, mas fica que certamente a conversa acho que vai ter coisa boa. Não, vai ter coisa boa. Não é receita de bolo, mas eu acho que é uma discussão super importante para cada um pensar a sua receita de bolo. Legal. Então, antes de tudo, e eu acho que a gente vê muito isso na BCR, e aí já para começar, a BCR é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e a gente vai falar um Perfeito. pouquinho sobre a BCR. Mas a gente tem visto com muita recorrência dúvidas das pessoas sobre como ingressar ou como fazer carreira, tanto no terceiro setor, mas quando a gente fala da profissão do captador de recursos ou da área, né, de captação de recursos numa instituição, a curiosidade aumenta ainda mais, porque aí que não tem uma receita de bolo mesmo, né? Isso. Então, eu queria começar você contando sua trajetória, por onde você passou, como você veio Legal. parar na área social e na direção executiva da BCR. Quem sabe isso também não inspira outras pessoas sobre os seus caminhos. Perfeito, legal, Raquel. Bom, eu tenho uma trajetória de um pouco mais de 20 anos já de área social. Esse interesse começou na faculdade. Eu fiz faculdade de administração de empresas nos anos 90 e naquela época pouca gente falava. Eu Que fui legal. ouvir a primeira vez a expressão terceiro setor, eu já estava na segunda metade do curso, estava perto de me formar. Achei interessante, achei, opa, parece que tem gente. Me identifiquei, eu não queria muito como os meus amigos trabalhar em banco, consultoria, Olha que finanças. legal. Então você teve um conteúdinho pequenininho e Isso, aquilo te chamou a atenção. porque também anos 90 estava meio que expandindo, né? Estava crescendo muito o Boom de número de institutos organizações, empresariais. um governo na época mais interessado em fazer parcerias entre, né, gestão pública e sociedade civil. Então começou mesmo realmente as empresas, né, a criação do GIF, a criação do Etos, a própria criação da Da BCR ainda em BCR. 99. Então estava aumentando o interesse nisso. Achei legal essa história, me envolvi em projeto social ainda na faculdade. E aí, quando eu me formei, eu tive a chance, o privilégio, eu diria, de logo conseguir, né? O meu primeiro emprego foi na Fundação Kellogg. É uma fundação que, infelizmente, não está mais no Brasil hoje, depois de décadas atuando aqui, saiu, mas que deixou um grande legado e eu Sim, tive. teve uma atuação super importante naquela época aqui para o Brasil. Teve, ajudou a financiar muito, inclusive, dessa infraestrutura do terceiro setor, Sim, ajudou o GIF, o Etos, o Instituto Acatu, muitos dos movimentos e das lideranças que estão aí hoje fortaleceu muito aqui o terceiro setor. receberam esse financiamento da Kellogg naquela época. Fiquei 2 anos como trainee, foi uma primeira pós-graduação, Eu assim, no setor, imagino. conhecendo projetos de toda a América Latina, não só do Não só do Brasil, Brasil. e enfim, foi, né, e é uma fundação que trabalha na ótica de financiar projetos de terceiros. A Kellogg não tem projetos próprios, é o que a gente chama de uma fundação grant making, né, que faz doações, e Sim. aí então financiava dezenas de projetos no Brasil e na América Latina. Aí depois eu tive, enfim, uma trajetória, passei em várias organizações, tive no CDI, hoje em dia acho que chama Recode, uma Isso. organização pioneira nessa área de inclusão digital, ensinar informática e tecnologia digital para comunidades, para pessoas. Depois tive na Câmara Americana de Comércio, uma grande associação de empresas pioneira também em toda essa discussão de responsabilidade social, investimento social.
Aí achei que estava precisando voltar a estudar mesmo para me aprofundar um pouco mais e fui fazer o mestrado em administração pública. Aí já Olha tinha que migrado legal, de empresas para a área para a pública área pública. para entender um pouco mais, né? Eu vi também trabalhando no terceiro setor, você vê a importância do governo, né? Nas questões sociais, nas questões públicas, né? Nunca uma organização social vai conseguir resolver sozinha problemas tão grandes, desafios tão Sim. grandes quanto a educação, meio Históricos, ambiente. enfim, de Então, responsabilidade compartilhada. achei legal, fui estudar e aí comecei uma carreira, né, uma perninha dupla ali, comecei uma trajetória também acadêmica. Fiz o mestrado, comecei a dar aula, voltei a trabalhar na área, trabalhei 2 anos e meio no GIF, então uma super referência, uma associação dos grandes Sim. investidores sociais, mas já dividindo com aula e pesquisa. Aí, depois, nos últimos 10, 15 anos, tive um pouco mais investido na carreira acadêmica, dando aula, fazendo pesquisa, fiz meu doutorado também, mas sempre mantendo uma proximidade com o mundo, né, das organizações, com a prática mais das organizações. Tive a chance, por exemplo, de participar num dos primeiros festivais da BCR, né, esse grande encontro em que a gente Sim, discute você estava captação. nos primeiros Eu festivais da eu BCR? fui, se não me engano, eu não lembro se era 2011 ou 2012, num que teve aqui no interior de São Paulo, Sim. que foi em alguma congregação, algum espaço de uma instituição religiosa, estava todo mundo no mesmo espaço, né, foi super interessante o ambiente, para falar um pouco das minhas pesquisas, então sempre Você já mantendo. estava como palestrante Eu ali no estava como festival. palestrante, ajudei nesse mesmo ano também a fazer o primeiro censo da ABCR, também Olha que coletando, bom. analisando. Estamos para lançar o próximo censo. Em breve a gente vai pedir para todos os nossos associados responderem novamente, para a gente ter dados atualizados, enfim, então sempre manter esse vínculo, né? E aí venho dando aula, ainda sou professor hoje em dia, pesquisador, mas saudades, né? Um pouco depois de quase 10 anos, quase que só dando aula, só Vivendo pesquisando. esse mundo acadêmico, você Isso. volta para a liderança Fiquei um de pouco uma com saudades, organização. assim, digamos. E aí fiquei sabendo, né, que o diretor da organização da ABCR estava Num querendo processo de sair de sucessão. sucessão, depois dele ter ficado 8 anos à frente da ABCR. E aí falei, opa, acho que eu tenho interesse, vivência. Começou um processo de aproximação com o conselho, fiz uma consultoria para a BCR em 2022, um diagnóstico organizacional, e aí vimos, né, do meu ponto de vista, e acho que do ponto de vista do conselho, que era um match que fazia sentido, então estou na Você BCR desde assumiu. 2023. Muito bom isso. Então, uma vivência, eu diria, mas também um olhar muito grande para a questão da formação, do estudo e buscar isso em várias áreas. A gente vai falar isso de novo do captador. Mas Legal, a gente já falou tanto de ABCR, conta. legal. Eu tô cansada de saber, mas adoro falar sobre a VCR, falo Claro, em todos os ambientes onde eu tô, porque eu acho que é um trabalho super importante e que quem é captador e ainda não tá na BCR precisa conhecer a BCR, mas conta para quem ainda não sabe o perfeito. que é a BCR, qual Legal. jornada a BCR, qual o propósito de se fundar essa associação e qual jornada ela percorreu. Fez 21 anos. Fez 24 e esse ano vai completar 24? 25 anos. Então, conta pra gente o que é. Como eu comentei, a BCR nasceu em 99. Por que é tão significativa ela ter nascido nesse momento, né? Foi um momento em que estava crescendo muito o setor social, foram Exato. criadas centenas de milhares de organizações desde os anos 90, mas muitas ainda com dificuldade na sua gestão, muitas vezes muito focadas na sua causa, Na em execução dos seus atender projetos. jovens, em trabalhar com o meio ambiente, mas ainda com dificuldades na gestão e na captação de recursos. Então, foi um momento em que um grupo de fundadores, pioneiros, percebeu: olha, a gente precisa chamar atenção para essa profissão, para essas habilidades, para essa necessidade
do setor investir mais em captação. Então, foi também uma inspiração que veio do exterior, eram profissionais que já tinham ido nos anos 90 em algumas conferências nos Estados Internacionais. Unidos, na Europa, e viram, olha, lá nesses lugares tem associações que existem já há décadas. A BCR americana foi criada, se não me engano, nos anos 50 do século Nossa, passado. Então, olha que distância tem histórica muita para a gente aqui no história, né? Brasil. E aí viram, pô, por que que a gente não cria e ajuda a desenvolver isso? Então, foi uma associação que nasceu bem pequenininha, com ali uns 20, 50 associados no começo, em 99, mas que já tinha uma visão muito clara de onde a gente podia chegar. E qual que era essa visão, né? Ajudar a qualificar e formar esses profissionais de captação de recurso, mas também o setor como um todo na questão da Desenvolver as sustentabilidade. organizações para sua Ajudar sustentabilidade. desenvolver, exatamente, né? E cada vez mais a BCR veio, acredito, cumprindo essa missão, mas expandindo essa visão também. Porque hoje, claro, a gente continua olhando muito o profissional, a profissional de captação, mas a gente tem essa visão, a nossa missão, a nossa causa tem muito a ver com ajudar a tornar as organizações mais sustentáveis. Sim. Então, por isso E que fortalecer a causa, quer dizer, a captação de recursos não é algo que pode acontecer de forma isolada. Ela só existe, ela só acontece, ela só é pertinente se ela estiver atrelada a uma organização e uma causa e ajudar essa causa a se fortalecer. perfeito, Raquel, Então, né? a gente tem que discutir sobre o todo. Não dá para falar de captação como um fim em si mesmo. Ótimo que a gente está captando bastante, mas se não Para for quê? revertido para uma boa causa, um bom projeto, uma boa missão, isso não vai se sustentar. As pessoas vão ver, ah, não, mas isso aí não é sério, eu não vou mais doar meu dinheiro ali. Então precisa ter esse olhar como um todo, né? Um captador, ele capta mais do que recursos, né? Não é só uma pessoa que bate, que Sem liga para dúvida. você, olha, por favor, doa para gente. Ele é um mobilizador de pessoas para uma causa, né? A Ele gente não ajuda a tá construir essa base social mesmo, para que isso, a organização tenha pessoas, além de tudo, exato. né? E essa foi interessante, é uma bandeira importante da BCR também. Muitas organizações, tradicionalmente no Brasil, se acostumaram a viver de projetos, digamos assim, elas tinham, né, muitas organizações. Exato. Isso O, é cultural a, nosso. socie- a sociedade civil no Brasil, em grande parte, se fortaleceu num momento difícil, num momento de ditadura militar, Exato. que era difícil crescer, e ela cresceu muito com o apoio de financiadores, muitas vezes financiadores externos, grandes fundações, como a Kellogg, como a Ford, vários Sem dúvida, desses. nesse momento, o principal financiamento ele não tinha como vir do Brasil, ele vinha de Exato. fora. E a gente não tinha muito essa cultura de filantropia nacional, de financiar terceiros. Então, são organizações que se acostumaram a viver de projeto. Então, em vez de você ter muitos apoiadores doando um pouco, doando quantias variadas, você, no fundo, respondia a um pequeno número de apoiadores doando grandes projetos. Então, de uma vez só, doando R$ 100.000, R$ 500.000, R$ 1 milhão. Por que que a gente acha importante não depender só, não investir só nessa técnica? Porque é muito diferente uma organização que fala, ah, eu represento aqui 5 financiadores e estou falando sobre essa causa, ou uma organização que fala, a gente tem 100.000 doadores, a gente tem Perfeito. 200.000 doadores, 5 E que, milhões a- de e que, voluntários. acima de tudo, são pessoas que se conectam, acreditam, entendem que aquela causa é importante e vão defender em qualquer momento de crise ou de necessidade. São pessoas que estão conquistadas para aquele tema. Perfeito. Mais do que simplesmente um doador de dinheiro, né? Exatamente, exatamente. Então, essa é uma das bandeiras da BCR, essa diversificação de fontes e a valorização muito forte da captação com indivíduos. Vamos também captar com as empresas nacionais precisam doar mais, mas a gente defende muito essa bandeira dessa diversificação e do poder das pessoas. E, finalmente, para terminar de explicar a BCR, né, então a gente tem uma vida associativa muito forte. A BCR hoje em dia, né, se eu falei que começou ali com 20, 50 associados, hoje em dia, esse ano a gente já bateu mais de 500 associados, Que bom. não só pessoas físicas, mas de uns anos para cá Jurídica, também jurídicas, organizações sociais que se associam enquanto organização. não só organizações sociais, né, que têm sua causa, querem melhorar sua captação, mas também consultorias, Perfeito. prestadores
prestadores de serviço na área. Acho que esse foi um efeito muito legal da BCR, de ajudar a desenvolver esse mercado, Sim. plataformas de tecnologia, consultorias, especialistas em algum tipo de técnica, telemarketing, face-to-face, etc. Então, essa diversidade tem ajudado muito a BCR. E importante dizer também que de uns anos para cá a gente vem atuando de forma mais política também. Política no Super sentido importante do que a ressaltar. gente chama, né, de incidência política ou advocacy, essa palavra em inglês que quer dizer, né, advogar por uma causa. Por uma E a causa. nossa causa é essa sustentabilidade, um ambiente melhor para a atuação das organizações. Por exemplo, num tema que a gente tem lidado muito recentemente, a questão do ITCMD. O Brasil é um dos poucos países no mundo que ainda hoje taxa doação. Se você fizer uma doação a partir de um certo valor, aqui em São Paulo, por exemplo, um pouco acima de R$ 80.000, 4% disso é taxado, vai como imposto. A BCR mesmo recebeu doação de alguns financiadores e aí tem que recolher esse Recolher esse imposto. imposto. E E isso é aí variável de um estado para o outro. varia de um estado para o outro, vai de 1 a 8%, tem algumas imunidades, mas enfim, a gente acha que é um absurdo existir esse Sem imposto dúvida. e que ele deve acabar. Na reforma tributária, graças à mobilização da BCR e de várias outras organizações, isso parece que finalmente vai acabar. Agora a gente passou na reforma, agora tem a regulamentação, que é as regras, os Para detalhes de colocar como isso em vai prática, funcionar. exatamente. Então, esse é o tipo de atuação da BCR nessa área política, que vai ajudar não só os associados, mas todas as organizações do Brasil. Exato, e todo esse ecossistema que envolve o trabalho do captador de recursos e a cultura de doação propriamente dita para Uhum, fortalecimento dessas causas. Então, isso antes da mesmo. gente falar disso, porque eu quero falar disso, a Legal. gente tem que falar disso, é, que a BCR, fora o advocacy, então, como está estruturado hoje o trabalho da BCR? O que ela tem de iniciativas para quem deseja se associar e como fazer a associação? Eu sempre dou Legal. espaço, eu sempre falo da BCR onde eu estou dando aula, Perfeito. enfim, porque eu acho que, de fato, é um movimento importante. A gente só tem a BCR olhando a profissão do captador de recursos, olhando essa atividade, e é algo que a gente precisa colocar na mesa, colocar na pauta. Perfeito. Conta hoje como tá. Eu vou começar pela parte mais fácil, que é como se associar. É muito simples, né? Como eu falei, pode se associar tanto pessoas como organizações, valores bastante acessíveis, pessoas físicas R$ 300 ao ano, pessoas jurídicas a partir de R$ 750 ao ano. E você tem que preencher um formulário simples e o principal requisito é ler e estar de acordo com o nosso código de ética. Essa é uma parte muito importante. A BCR nasce como uma das primeiras iniciativas criando esse código de ética da captação, da atuação do captador, e é algo que é uma bandeira Super muito importante, importante. até para regulamentar um pouco, né? Dar um pouco de orientação sobre como a gente deve atuar. Exato. Então, é um processo bastante simples de associação. Ao entrar, né, a gente tem várias formas de se relacionar com o associado, de promover benefícios e atividades, né? Tem toda essa nossa vida associativa. Então, a principal expressão disso são os GTs, os grupos temáticos, dos quais você, por exemplo, é uma liderança voluntária, Exato. em que a gente reúne os associados por alguns temas de interesse. Tem grupo de WhatsApp com discussões e dicas, tem reuniões a cada mês, 2 meses, tem alguns eventos maiores, tem artigos, tem atuação, Convidados, palestrantes convidados, sobre tema de cada GT. e aí tem GTs, por exemplo, por técnica ou público de captação. Então a gente tem o GT de indivíduos, De empresas. de empresas, a gente tem alguns GTs mais por área de atuação, então captação para educação, para Cultura, saúde, saúde. cultura, e a gente tem alguns um pouco mais, que eu diria, transversais, entre os quais direito, tecnologia e o E que o você que traz eu de lider- desenvolvimento institucional. E aqui eu fico com a vontade de perguntar, Raquel, como é que você, o que você tem trazido aí desse tema de Ai, desenvolvimento gente, eu institucional? super defendo essa lógica dos GTs. Eu acho que os grupos temáticos, eles de fato são uma estratégia importante para quem se associa. Eu acho que é algo que tem gerado bastante interesse do associado, porque é o momento da gente discutir os assuntos que a gente não tem fórum para falar quando a gente trata de captação, né? A gente não tem tantos fóruns assim, e ao mesmo tempo compartilhar conhecimento e construir conhecimento de forma conjunta. É. Então, vou falar rapidamente do GT, Desenvolvimento Institucional. Primeiramente,
Estou muito feliz que a gente tem espaço para falar de desenvolvimento institucional. Se na captação de recursos a gente ainda fala pouco, né? A gente não tem tantos fóruns. Sobre desenvolvimento institucional, a gente tem quase nenhum. A gente tem muito pouco mesmo, mas é uma bandeira muito forte nossa de trabalho. Então, acho que o GT, ele fortalece essa produção também de conhecimento conjunto e essa troca entre os grupos. Então, no GT, a gente está falando do desenvolvimento da organização, da capacidade de captar recursos para sustentabilidade financeira e não para projetos, mas eu não vou dar dicas ainda sobre o que é esse desenvolvimento institucional, eu quero que a gente bata um papo sobre isso e eu queria entender a sua visão acima de tudo. E especificamente nesse GT, a gente tem programado reuniões mensais, sempre uma vez por mês, a gente tem um encontro desse grupo para manter engajamento, para manter as pessoas se falando e etc. Num encontro, a gente traz convidados sobre temas que são ser relacionados a esse universo. E no outro encontro, a gente faz um encontro fechado, que a gente passou a chamar de divã do desenvolvimento institucional. É um consultório de terapia, aquilo ali. A gente sempre ouve pessoas do próprio GT que trazem seus grandes desafios de carreira, seja enquanto profissão, seja enquanto atuação para uma organização, no desenvolvimento institucional. E ali é onde a gente compartilha aqui as vivências, como um conseguiu superar, ou como o outro está trabalhando nesse tema, e gera uma inspiração ali, né, coletiva para o grupo. Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha, mas, gente, sempre focando no desenvolvimento institucional. A gente faz de tudo para não desviar desse tema, porque é um dos poucos fóruns que a gente tem realmente para falar nisso. Mas antes de falar de desenvolvimento institucional, eu tenho abordado com todos os convidados, assim, eu percebo uma dúvida muito grande ainda de pessoas que estão tentando ingressar para uma carreira na área social. Tá? Seja novos entrantes ali, pessoas que estão chegando para uma carreira empresarial e agora com todo esse boom do ESG, seja para uma carreira no terceiro setor. E às vezes, quando a gente fala dessa migração para uma carreira do terceiro setor, a gente não está falando de um jovem que acabou de sair da faculdade necessariamente. Às vezes a gente está falando de uma pessoa que viveu uma carreira executiva, que viveu um mercado de trabalho como todos os outros ali, né, nas empresas ou até no próprio governo, enfim, mas que resolve migrar para algo que tem um propósito, uma causa social como resultado, como foco do seu trabalho. E aí, dentro disso, já é difícil saber como chegar no terceiro setor. Dentro disso, você tem uma areazinha lá dentro, quando tem de captação de recursos, você tem um profissional ali que está olhando a atração do recurso, que está olhando como sustentar aquela causa, como fazer ela crescer e etc. Para chegar nesse núcleo da captação de recursos, o que você sugeriria ali? Como uma pessoa se torna um captador de recursos? A gente não tem graduação para isso. Ainda não, quem sabe um dia, mas eu vou tomar a liberdade de olhar direto para a câmera e fazer um pedido, gente, para quem está assistindo. Uau! Precisamos de mais bons captadores de recursos. A BCR, uma das coisas que ela faz é divulgar vagas, a gente divulga em média uma vaga por dia, a cada 2 dias, a grande maioria de captação, e a coisa que a gente mais ouve é que é difícil, tem sido difícil encontrar profissionais nessa área. Claro, bons, éticos, capacitados, etc. Aí, muitas vezes... Compartilho dessa dificuldade. A gente também divulga as vagas na BCR de clientes nossos e tem sido difícil. Então, né, a gente precisa de mais gente, né? Legal ver a BCR crescer, a gente vê muito mais captadores profissionais hoje, mas precisamos de muito mais. Tem espaço, tem demanda e é uma dificuldade hoje, algo que está atrasando, de certa forma, o crescimento de muitas organizações pela falta de profissionais. Tem vários caminhos para começar na área, né? Tem organizações que escolhem pegar alguém que já trabalha na organização e migrar para a área de captação. Desenvolver essa pessoa para assumir uma captação. Recentemente, né, uma associada da BCR contou isso, né? Olha, eu trabalhei 20, 30 anos como assistente social, mas agora estou migrando para a área de captação. Você sabe que esse foi o meu caminho para chegar na captação de recursos. Eu sou pedagoga de formação, fiz uma pós-graduação em gestão de RH para trabalhar
trabalhar Que processos legal. educativos dentro da empresa, né, Uhum, olhando uhum. universidade corporativa, e vim parar em Olha projetos só, sociais de educação e cultura, e foi por onde eu entrei. Depois de perfeito. alguns anos, migrei para a área de captação Que de legal. recursos. Então, assim, né, claro, tem muita gente que vai assim meio organicamente. Para quem está interessado em entrar direto, tem 2 caminhos muito tradicionais. Um é o voluntariado, então ser Perfeito. voluntário, começar essa experiência Ter uma voluntária, vivência. ter essa vivência dentro de uma organização, claro, com todos os cuidados, sem a expectativa que você está sendo voluntário porque você vai ser contratado, Sim. Mas mas para adquirir vivência, experiência, tá no dia a dia exato. de uma outra lógica de funcionamento, né, que são as Exato, organizações isso sociais. facilita muito. E finalmente fazer cursos também, né, então tem uma série de cursos na área, cursos pagos, cursos gratuitos, e aí é claro que a gente vai recomendar especialmente um curso que a gente lançou recentemente na ABCR em parceria com outro associado nosso. Isso é algo muito legal, né, a gente faz muita coisa com os Em associados, em parceria, muitas, parceria, exato. e aí a gente está com um curso agora, que são os primeiros passos da profissão de captador. Um Olha que curso legal. praticamente gratuito para associado à BCR, acho que custa literalmente R$ 4, que é o Uau! custo mínimo da plataforma. E aí são 5 aulas, eu estou até numa delas, falando um pouquinho da BCR, do nosso código de ética, e que trata um pouco das primeiras dúvidas que a gente tem. O que é captação, como que é trabalhar na área, como que é a questão da remuneração, de Exato. vínculos que um captador pode ter, como são as principais técnicas e onde que a gente pode continuar se desenvolvendo. Uma coisa que eu gosto muito de falar, Raquel, também que o mercado e a atuação dos captadores mudou muito nesses últimos Sim, sem 25 dúvida. anos. Ali nos anos 90, você ter um captador profissional numa organização era quase uma pessoa que cuidava de tudo. De tudo. Estava falando com empresa, estava vendo pessoas, estava tentando projetos Bastante incentivados. generalista, tentando segurar todas as frentes ali. Exatamente, equipes pequenas, quando existia, e tentando cuidar um pouco de tudo. Hoje o mercado está muito mais profissional e muito mais especializado. Como eu falei, Sem a dúvida, gente tem concordo. consultorias e profissionais especializados em algumas técnicas, em questões de leis de incentivo, projetos incentivados, às vezes até dentro dessas, né, pessoas especializadas em Em uma saúde, as leis de específica saúde, legislação. em meio ambiente, em educação, em fundo de infância e adolescência. Então, é muito comum, no mínimo, a primeira divisão que a gente vê numa organização já de médio ou grande porte é dividir por empresas e E pessoas pessoas. físicas. E são competências diferentes. Exato, Não são as mesmas competências para quem vai atuar isso. na linha de frente, efetivamente, de uma abordagem de captação. A gente está falando de competências diferentes. Ex Captar com o indivíduo é diferente de captar com O empresas. processo básico, a gente pode até falar que é semelhante, né? Toda boa captação tem uma fase de pesquisa, de Planejamento, isso sim. planejamento, de pedido, negociação e relacionamento. Só que é muito diferente você estar buscando com uma empresa que às vezes você vai gastar meses estudando, vendo como é que são os projetos, Uma outra lendo abordagem de relatória, fala, de eh, argumentos, isso, enfim. pensar em contrapartidas, preparar tudo isso. Outra coisa, às vezes, por exemplo, né, o caso mais extremo de captação com pessoas físicas, você está captando na rua. Você não tem tempo O para face to pesquisar. face. Essa pessoa está Vou passando. conhecê-la profundamente antes de falar Não, com ela. Eu vou ter que abordar e eu tenho que ter um bom discurso isso. para Você tem conversão. 30 segundos para captar a atenção da pessoa e tentar fazer a sua venda, a sua captação. São habilidades muito diferentes. Você precisa tolerar pessoas que trabalham captando na rua vão ouvir centenas de De não, nãos. ou às vezes até pior, xingamento, não enche, não sei o É, quê, para conseguir um sim. Se você ouvir centenas de nãos captando com empresa, alguma coisa você está alguma fazendo coisa está errado. Está errada. tirando para tudo quanto é E lado, não tem está uma fazendo questão, a pesquisa talvez, que direito. também quando a gente olha a captação com indivíduos, o teu conhecimento na área de marketing precisa ser um pouquinho maior. Porque você tem que chegar em muitas pessoas e que talvez não estejam no seu relacionamento direto. Não é ali no Perfeito. um por um, eu vou sentar numa mesa de reunião e eu vou ter nem que sejam 15 minutos de explicação sobre o que eu faço. Eu tenho que conseguir atingir em massa. Então, você tem ali Perfeito. um nicho de conhecimento que precisa e que talvez em empresas você precise um pouco menos. Legal. Você tem muito mais capacidade de negociação, talvez envolvido nesse É. perfil. E aí Só para falar de 2 perfis. isso, só para falar desses 2. Agora tem uma coisa em comum, eu acho, para qualquer perfil de captação, que a gente não discute muito, mas que a gente também
vê necessidade do captador meio que captar espaço internamente. E aí eu acho que tem a ver com a ideia de Sempre. desenvolvimento Tem institucional, totalmente a ver. porque é muito comum ainda a gente ver organizações que querem o resultado, mas não querem investir para a gente chegar nesse resultado. Quase como se quer que o captador ou a captadora faça milagre. Ah, já contratamos você? Pronto, se vira. E, gente, o Ajuda Boa Captação, você acabou de falar de comunicação. Organizações que investem nisso, tem software de CRM, tem agência ou uma área interna de comunicação, tem, enfim, né, sei lá, E na questão de brindes. comunicação, acho que tem um ponto importante que eu costumo falar para clientes nossos que estão estruturando a área. Muitas vezes quer estruturar a área de captação, mas não tem ainda uma área de comunicação estruturada. E aí Perfeito. acha que o captador vai fazer a captação institucional, a comunicação institucional, a comunicação interna. Peraí, é muita coisa para uma pessoa só. Precisa desse suporte, o captador pode até orientar a relação quando a gente está falando, né, da comunicação que chega para o público que tem um perfil de doador e que ele está trabalhando, mas tem muito mais do que isso quando a gente Perfeito. fala em comunicação na instituição, né? Olha, comunicação e captação se relacionam muito, E né? precisam Muito se mais relacionar, fácil captar para uma organização conhecida. As pessoas com doam certeza. muito mais para organizações que elas confiam. E para conhecer, para confiar, a gente precisa conhecer. Então, até organizações muito grandes, o Greenpeace, que é uma organização referência em captação, né? Tem dezenas, talvez centenas de milhares de doadores aqui no Brasil, e milhões mundo afora. Por exemplo, a pessoa que lidera a captação também lidera A comunicação, é comunicação. uma direção só. Mas é claro que Você tem abaixo tem execução ali, estruturas exato. muito bem montadas para conseguir que essas coisas conversem, né? Perfeito, sem dúvida, é importante olhar isso. Mas aí falando aqui de quem está Uhum, chegando, então a gente tem ali ainda, você orientou a questão dos cursos e o voluntariado. legal. Gente, e aí eu queria fazer só um ponto, uma observação. Voluntariado conta nesse currículo. A gente tem um Super. olhar para o voluntariado que talvez uma empresa, se você vai tentar uma vaga corporativa, não tem. Então, assim, a experiência como voluntário, ela é importante, sim, para essa progressão de carreira dentro dessa área de captação, sem dúvida. Super. E aí você falou de modelos de trabalho, modelos de remuneração. Eu sei que esse é um nó que a gente está sempre conversando, né? Perfeito. Não só nós dois, mas é uma pauta que a gente tenta levar ali para aquele universo todo de associados da BCR. Inclusive, é a nossa pauta fortíssima do momento no GT de desenvolvimento institucional, porque há muitas dúvidas dos próprios associados que estão no GT sobre quais são as possibilidades, Legal. qual deve ser o melhor modelo, enfim. E a gente tem um híbrido ali É, acontecendo no é. mercado hoje em dia. Legal. Conta um pouco. Então, essa é uma questão super séria e muito importante para a gente, né? A BCR nasceu com essa ideia de valorizar a profissão e de valorizar o trabalho do captador. E uma das premissas básicas disso é o captador ser remunerado pelo seu trabalho. Claro, tem quem queira trabalhar como voluntário nisso, sem problema. Mas para realmente a organização se desenvolver de forma sustentável, duradoura, a gente acredita e defende que precisa investir nessa área. A principal expressão disso é a contratação de um captador ou uma captadora interno, né? Tem modelos, tem organizações que contam com consultores, com agências externas, legal, pode ser para desenvolver uma nova área, acho que faz muito Ou sentido. para atuar numa das estratégias, numa das frentes que está num Isso. planejamento, isso pode funcionar muito bem. Mas quem olha o todo? Perfeito. A gente defende que a importância de ter uma área própria de captação para ter essa visão de todo, para ter realmente comprometimento com a causa e com a organização, para fazer essa ponte mais ampla entre os doadores e a organização, né? É muito complicado quando os doadores, digamos assim, são propriedade, eu estou fazendo aspas aqui para quem está ouvindo a gente, ser propriedade de um externo e não da Isso é um organização. problema. Isso é um problema, né? Quem tem esses dados, quem consegue se comunicar diretamente. E vamos lembrar, gente, uma das coisas básicas de aula de captação, a gente não se comunica só com os doadores,
quando é para pedir dinheiro. Perfeito. A A gente gente precisa ter uma régua de relacionamento, a gente precisa falar com eles o tempo todo, de forma Isso, sistemática. celebrar conquistas, dividir desafios, avisar de coisas que estão acontecendo e, claro, fazer novos pedidos. Mas se a gente pede o tempo inteiro, as pessoas estão Sim, só só venho aqui na hora que precisa, né, de isso. alguma coisa. Em Se a gente fizer um paralelo simplista, é um aham, relacionamento acima de claro, tudo, isso, como perfeito. qualquer namoro, qualquer casamento, qualquer relacionamento familiar, pai, mãe, a Isso, gente precisa alimentar isso. Você não pode viver à exato. distância e na hora que você precisa, você retorna para né, para aquela pessoa e fala: "Ai, doa de novo, por favor". Perfeito. E aí vira um pedido puro, né? Então, ter esse captador interno facilita muito, né, desenvolver todas essas questões. E aí, para isso, a gente defende que o melhor modelo é ter uma remuneração fixa, né, ter um salário que pode Perfeito. ser complementado em parte com algum bônus, seja um bônus por meta, seja uma Por comissão comissão. com base no quanto foi captado. O que a gente acha complicado é quando a remuneração é feita só com base no risco. Ah, a gente quer, Raquel, que você capte, mas a gente não tem dinheiro para investir agora. Mas tudo que você captar, a gente vai dar 10% para 10%. você. E eu acho isso muito complicado, é uma vivência muito estressante para o captador, que não sabe se vai ter todo o trabalho E não vai ter e sucesso, se não e vai ter não vai ser sucesso, remunerado. nunca dá para a gente garantir 100% que vai Sim. ter sucesso. Além disso, pode criar um conflito de interesse. Então, nossa, se meu salário está dependendo disso, vou conseguir qualquer doador para ter essa Ou vou remuneração. vou representar 4, 5, 10 organizações distintas e eu vou oferecer o projeto que vai me dar mais remuneração. Perfeito, cria uma série de Ou a causa que é incentivos mais super fácil para eu captar. complicados, exatamente. Então, por isso que a gente defende, né? O nosso código de ética defende essa Muito bom, gente, remuneração. existe um código de ética. Isso é Perfeito, importante, existe um claro. código de ética. E o que que ele diz? E aí ele diz, então, que o captador deve sempre, primeiro, ter a remuneração pré-combinada, né? Nunca deixar para capta, depois a gente vê. De novo, nesse sentido de valorizar, nesse sentido de criar condições favoráveis para um bom desenvolvimento ético da atividade de captação. A gente prevê, sim, essa possibilidade de complementar a remuneração por bônus, por comissionamento. Em anos recentes, foi feita uma pequena adição ao código, reconhecendo a situação que, durante algum tempo ou em cenários específicos, pode coexistir essa modalidade mais de estar só por comissão. Vamos dizer, uma organização muito pequena, que ainda não tem realmente meios para isso, ou realidades A gente talvez. tem diferenças regionais também, quando a gente Exato. vai para norte, nordeste, a gente tem uma dificuldade maior Às vezes a nesse gente tem investimento. realidades de não ter um investimento social local tão desenvolvido, uma cultura de doação tão desenvolvida, e além disso, em algumas modalidades de captação, a própria lei prevê, em geral, essa remuneração mais por comissionamento, né? Talvez o exemplo mais famoso é o da Lei Rouanet, que é prática de mercado de ter essa captação depois. Mas você tocou no Claro, assunto da Lei Rouanet, né? Eu, quando dou as aulas, né, dou aula em alguns locais, eu sempre gosto de trazer uma linha do tempo para a gente entender a evolução, né, histórica do porquê que a gente perfeito. faz hoje as coisas do jeito que a gente faz no terceiro setor. Mas eu tenho muito a impressão, a Lei Rouanet ela foi promulgada em 1991. E eu tenho muito a impressão de que, nossa, abrimos um pote de ouro, porque a gente, olhando o volume de imposto de renda a pagar de empresas tributadas pelo lucro real, você dizer assim, 4% vira investimento, não necessariamente social, cultural, Uhum, uhum, mas com chance de chegar nesse terceiro setor, não é uma lei basicamente de incentivo ao social, ela incentiva a cultura, claro, produtoras lucrativas podem acessar, verdade. inclusive, mas ela realmente trouxe uma fonte de recurso que hoje ainda, muitos anos depois, é muito significativa. E Perfeito. a sensação que eu tenho é que a gente herdou da Lei Uhum. Rouanet esse modelo de remuneração. É um modelo de remuneração absolutamente característico desta legislação. E a gente começou a adotar para toda e É, qualquer forma de captação de recursos no terceiro setor. E aí, uma coisa é você captar cultura, né? Que dependendo do projeto, talvez exista uma facilidade
um pouco maior de você pautar esse tema. Mas a gente tem causas sociais que são muito mais complexas e que precisam também ser captadas, não podem ser Isso, esquecidas. E nesse modelo eu acho que elas acabam não tendo sem sucesso dúvida. na atração de E recursos, sabe o que é né? interessante também, Raquel? Isso um conselheiro da BCR fala sempre. É engraçado que a gente associa, então, a Lei Rouanet ou projeto incentivado, comissão de 10%. O que a lei fala não é que você precisa remunerar com 10%, é que a Sem dúvida. remuneração do captador pode chegar a Pode 10%. chegar. É. Ele não defende um modelo por comissão em si. A prática de mercado foi isso. Mas se alguém quiser pegar, pô, vamos captar para um projeto de 1 milhão, 10% disso, 100 mil é para a captação. Eu vou traduzir isso num salário fixo de 10 mil De por mês para Para trabalhar um durante 10 profissional. meses. Perfeito. Então, de Eu novo, mesma já atuei nesse modelo durante muito tempo. Eu isso, nunca atuei como comissionada, nunca. Tenho 23 perfeito. anos, eu acho, já de Que legal, carreira. Raquel. Desses 23, 18 na Joia. captação. Eu nunca É. atuei com comissionamento. Sempre estou atuando, olhando o desenvolvimento institucional e mesmo com os projetos incentivados, a Muito lógica legal. era essa. Perfeito, Ela perfeito. ajuda a remunerar o profissional, mas com uma outra relação trabalhista Isso, que dê estabilidade para o profissional, mas para o trabalho que ele desenvolve para a organização. Porque perfeito. você tem todo dia tem atividade. Captador não é só em dezembro, outubro, né? De Claro, outubro a claro, dezembro. claro. Captador, todo dia tem atividade. A gente precisa alimentar toda essa roda ali, né, do relacionamento. Perfeito. Então, a gente mesmo na Lei Rouanet pode aproveitar, só que não necessariamente é a prática que a gente está vendo. Com certeza. E aí vem o desenvolvimento institucional. Muito E legal. assim, é o meu tema de vida, eu diria, para fortalecimento do terceiro setor. Eu comecei a olhar um pouco esse tema, Fernando, quando eu recebi o meu primeiro convite para migrar de uma área programática de projetos de educação, de coordenação de projetos nessa área, Uhum. e desenvolvimento local também muito fortemente, para uma área, estruturar pela primeira vez uma área que olhasse a captação de uma maneira mais sistemática, porque já há 18 anos atrás a gente entendia que só essa captação pontual do projeto não era suficiente para manter a organização ativa com qualidade na metodologia dos projetos, tendo os profissionais mais adequados para desenvolver, né? Legal. Simplesmente entendia que esse não podia ser um modelo de longo prazo, Uhum, mas uhum. não encontrava literatura, não encontrava conteúdo brasileiro sobre isso. Eu tive que ir pesquisar sobre iniciativas de fora para entender o que era essa Legal. mentalidade do desenvolvimento institucional e tentar minimamente adaptar para o meu trabalho. Isso deu origem ao Ideal Social. Ah, que legal. Pois é, porque eu tive que realmente ir desenvolvendo uma metodologia, até fui convidada a dar aula na FGV, Que de legal. onde você vem, durante 9 Aham. anos, o Reinaldo estava gravando também com a gente, e a gente, Uhum. eu fui para lá justamente para ensinar essa metodologia, que era algo que não se falava na época. Muito Mas eu legal. acho que até hoje a gente ainda tem pouco Legal. conteúdo, pouca reflexão sobre o que é essa captação que olha o desenvolvimento da Legal. organização como um todo. Como que você está vendo esse cenário? Legal. Esse é um tema ainda hoje pouco falado, mas que tem se dado mais atenção, né? Eu já vi vários nomes, a gente poderia até discutir as diferenças, mas às vezes Sim, similares de desenvolvimento institucional, desenvolvimento organizacional, exato. fortalecimento organizacional, institucional, mas eu acho que todos eles têm a ver com essa visão de que a captação não ocorre sozinha, num vácuo, né? O famoso uma andorinha só não Não faz faz verão. verão. Não adianta a gente investir só na captação se isso não tiver muito forte relacionado à organização como um todo. De novo, ter uma super captação, mas não ter gestão nenhuma de RH, daqui a pouco a gente vê uma pessoa saindo da organização, processa por assédio sexual, por assédio moral, e aí isso vai repercutir lá na captação, porque eu Sem não vou dúvida, querer doar eu para não uma vou doar. organização onde tem, né, Qualquer tipo de questão, problemas exato, de tratamento. trabalhistas, etc. Desenvolvimento institucional tem muito a ver, como a gente falou, com comunicação.
de novo, se preocupar com reputação, saber lidar com situações de crise. A gente lembra, por exemplo, Exato. uma grande organização ano passado que estava ajudando, né, nas situações de combate às enchentes, de resposta à enchente no litoral paulista, e de repente começou a ter uma série de matérias na mídia falando: a gente não sabe direito como está sendo usado esse O dinheiro. recurso, E aí, falta de claro, transparência, relatórios que não são então, disponibilizados. tudo isso, um captador só não consegue fazer sozinho. Captador depende de uma boa Ele relação com a depende área da financeira organização. para fazer os seus projetos, para acompanhar como está indo, para prestar conta para A governança patrocinador. impacta no resultado do trabalho dele fortemente e a gente ainda Governança. olha pouco isso no terceiro setor. Perfeito, como as decisões são tomadas, as decisões do conselho, o quanto, né, o conselho ajuda, ou às vezes atrapalha um pouquinho Quem também a são essas gestão pessoas do conselho? Porque da elas têm reputações organização. individuais e que vão impactar na reputação coletiva da organização. Perfeito. Então, de novo, conselho, comunicação, gestão de pessoas, gestão de projetos, né? A gente depende muito da gestão de projetos. A gente está querendo captar para um projeto, para uma finalidade, para uma atuação da organização. Se a gente não envolver direito essas pessoas, por exemplo, para montar o orçamento, para Para montar a redigir, descrição, para a gente tem, eu redigir. acho, ainda um problema muito grande, que é a falta de gestão de conhecimento nas organizações. Isso A gente também. atende as organizações querendo investir na estratégia de captação, na estruturação da área, na contratação de profissionais, e quando a gente aplica um diagnóstico que a gente faz inicial, aparece muito fortemente as organizações que não têm sua atuação redigida, não está no papel, está na cabeça das pessoas. E aí a Perfeito. gente capta o quê? É. Porque a gente não tem como levar essa pessoa o tempo Outro todo. problema que eu já vi acontecer, de novo, acho que por essa falta de uma boa relação entre captação e gestão, às vezes, né, eu vejo que é mais fácil captar para novos projetos do que para manutenção. Às vezes é muito comum a gente ouvir isso de uma Criar empresa. projetos para Isso, não, captar. a gente quer, você não tem nada de novo, não, a gente queria poder falar que está lançando. E daí, às vezes, começa uma loucura que a organização está sempre Vira uma começando fábrica de projetos projetos. novos, vira uma fábrica de projetos, está sempre começando e não tendo tempo de amadurecer, de E às sistematizar a vezes criando projetos que metodologia. não têm relação direta com o seu propósito e com a sua causa. Perfeito. E aí vira também uma super loucura para quem está em projetos. Nossa, mas eu mal estou dando conta desse aqui, eu vou ter que dar conta desses Executar todos 3, esses 4 e novos ainda aqui. cuidar da causa quando os projetos são distantes, né. Isso, E a coerência perfeito. disso tudo na hora de Então, captar? desenvolvimento institucional, para mim, tem a ver com isso, é da organização continuamente estar pensando o que é que eu preciso para me desenvolver, quais são os pontos fracos, os desafios que a gente tem, e não é só, né, toda organização tem desafios, a melhor organização vai ter sempre questões. Crescer traz desafios, é muito diferente uma organização pequena, que às vezes é a fundadora e 2, 3 voluntários. Começa a crescer, de repente a fundadora não está mais tão envolvida com o projeto, Precisa olhar um processo de tem sucessão. hierarquia, precisa pensar um processo de sucessão. Isso traz desafios novos, né? Uma pessoa que era ótima ali na ponta, trabalhando direto numa comunidade, numa favela, não necessariamente vai saber ou vai querer fazer gestão de uma equipe de 10, 20, 50 pessoas. Sim. Então, sempre vai ter esse tipo de desafio e a organização precisa continuamente estar olhando para essas coisas. Tem um ponto importante do que você está falando, do que você está trazendo, Fernando, que eu quero ressaltar, Uhum, porque eu acho que a gente ainda fala pouco sobre isso quando a gente fala da captação para o desenvolvimento institucional. Eu brinco, ultimamente eu tenho mudado um pouco o jeito de falar para ver se a gente pensa mais sobre isso, que a gente está entrando com o tema do desenvolvimento institucional pela porta da captação, mas ele não é uhum, restrito à captação. perfeito. É uma forma de gerir a organização que olha o crescimento dela e aí impacta na estratégia de captação. Só que o que eu vejo, mais uma vez, a questão da relação do trabalhista mesmo, do captador com a organização, se ele não é um profissional fixo, ele não está todo dia ali dentro, participando dos planejamentos anuais, contribuindo com o olhar dele, né, e com a percepção que ele tem sobre o que as pessoas acham da causa, ou entendem sobre o trabalho da organização, ele não tem espaço para colaborar.
né, com Uhum. essa estruturação e com esse crescimento. E aí chega para ele uma organização que tem diversas fragilidades em todas as áreas que você trouxe, e parece que a responsabilidade do trazer recurso fica só para o captador. Mas se Perfeito. todas as áreas não fizerem cada uma a sua parte, captassem um orçamento que de repente não está bem feito, ou não está contemplando as necessidades institucionais, ou que não está dividido em centro de custo para eu entender como eu capto e para onde eu Uhum, capto, uhum. obviamente a minha estratégia de captação não vai funcionar lá na ponta. É, E aí a responsabilidade não pode ser só desse captador. Então perfeito. é uma mentalidade de gestão mesmo, para ser uma organização captadora. E é engraçado, Raquel, é engraçado, um pouco triste, na verdade, que a gente vê, tem evidências, tem pesquisas mostrando que os captadores, na prática, muitas vezes se sentem isolados dentro da Sim, isso é organização. uma fala recorrente. É algo, é engraçado porque tem duas expressões disso, uma expectativa exagerada, todo mundo olha para ele como o cofre da organização, você que Exato. tem que trazer Você recursos para tem a pagar o chave, nosso né, salário, do cofre. e ao mesmo tempo, ó, mas faz isso sem dar muito trabalho pra gente, não Não demanda, interfere na minha não área, né? interfere na minha área, não demanda muita coisa, porque eu já tenho 1000 problemas para resolver. Então, a gente vê esse isolamento, seja do captador com as outras áreas, com os seus pares, ou o que ainda é mais grave, na minha opinião, esse isolamento para a liderança da Muito grave. organização. Porque aí é realmente uma liderança que está tendo essa falta de visão de achar que as coisas vão se E aí resolver ele não tem sozinha. nem legitimidade interna, esse captador não vai ter para trabalhar, né? Porque por Perfeito. mais que ele tente intervir ou tente participar desse planejamento coletivo, ele não vai encontrar essa abertura se a liderança não tiver conquistada Perfeito. para essa visão. Ele não vai ter, nem vou dizer que a autonomia, porque a É, autonomia ele tem na área dele, mas ele ainda tem que influenciar é, em outras áreas internas. Então, eu acho que é uma questão crítica ainda que a é. gente precisa falar E mais. que impacta diretamente a efetividade da captação, né? Isso eu tive bem no começo da minha carreira, né? Trabalhando já em algumas organizações, eu vi claramente como o papel da liderança era importante, Sem dúvida. mesmo em organizações que tinham uma área estruturada, alguém que escrevia projeto, que se relacionava, fazia o dia a dia da captação, muitas vezes quem realmente ou abria a porta ou fechava uma negociação não era o captador. O protagonismo era a liderança, era o fundador, a pessoa mais carismática, que fala de um jeito empolgado daquela atuação social, o captador está ali por trás para negociar o contrato, para fazer o dia a dia. Tecnicamente, ele tem um papel ali naquela Perfeito. relação, né. Mas muitas vezes quem é, né, a principal cara da organização, a principal realmente o protagonista desse processo, muitas vezes é a liderança. Se não tiver uma boa relação entre esses dois, E um alinhamento de discurso também. Eu sempre perfeito. digo que eu brinco assim, uma reunião de captação, uma reunião de negociação, ela acaba sendo um teatro pensado, a gente planeja cada detalhe Uhum, daquele momento da reunião, ela uhum, não é uhum. aleatória. Eu brinco que a gente pesquisava, eu pesquisava a vida daquela pessoa com quem eu ia conversar, para eu minimamente compreender como funcionava ela na tomada de Olha que legal. decisão, por Uhum, exemplo. Eu uhum. queria entender ela como executivo de uma empresa, captei muito com empresa, então como executivo de uma empresa, como era o funcionamento dela como liderança naquela empresa para tomada de decisão. E eu acho que é muito positivo a liderança da organização estar Uhum. junto com o captador numa reunião, por exemplo, de Perfeito. negociação, cada um com o seu papel. Mas há Isso. casos em que o captador constrói e o líder destrói a relação de captação. Tá. Você constrói porque eu quero um desenvolvimento institucional, então talvez eu esteja trazendo uma argumentação, né, da captação para a instituição, para a causa, para os custos fixos e etc. E o líder ainda tem a mentalidade de projeto. E aí, no fim, ele vai falar de um projetinho, de uma Hum. coisa menor, e logicamente que aquilo acaba sendo mais Não dá fácil para certo. fechar o contrato e a gente perde a É, negociação. é, Então, é. esse alinhamento, ele realmente Super é importante. super importante. Agora, eu lembrei de uma outra coisa, quando você falou, né, um pouco do teatro, da captação, me lembrou muito de um exercício muito interessante que eu já vi um dos fundadores da BCR, o Marcelo Straviz, uma vez convidei, ele estava na minha aula, eu estava dando aula para alunos de administração pública, numa disciplina sobre gestão do terceiro setor. E daí ele fez um exercício, vamos simular
uma reunião de captação. Ideia super interessante, pega jovens, né, que tem Aham. um super envolvimento social, uma preocupação com causas, e aí eles começam, eu queria então, né, captar para o meu projeto, daí passa lá 1 minuto falando super entusiasmado do projeto, coisa assim, por que que é importante, o público-alvo, e daí para isso a gente precisa R$ 10.000. Uma super vergonha de Perfeito, Fernando, captar, de morre de falar, constrangimento. constrangimento, não lembra direito, às vezes nem falava o valor, então para isso a gente está Ou precisando do então tem apoio da um outro empresa. uma outro problema que É. é o que você puder ajudar. Isso! Gente, parece que tem Gente, uma você vergonha de acabou com a pedir. negociação quando você faz A isso. gente tem uma vergonha de pedir, parece que pedir é feio. No Brasil, pedir é, nossa, né, que E vergonha. dependendo de quem é o perfil de patrocinador, nem é um pedido. Uma empresa, quando a gente olha a estratégia, você tem que Uhum. ir com esse valor compartilhado. Eu sei o que eu Perfeito, ofereço e eu sei o que eu peço em troca, mas não claro. é unilateral, né? Um tem mais e entrega para quem tem menos Aham, e eu aham. fico dependente, né, desse que É, tem o é, recurso é. financeiro. Então, acho que tem essa questão que é muito importante. É, Eu tive durante um período na cadeira de patrocinador, né, que legal. olhando a política de investimento social, a estruturação, de responsabilidade social dentro da empresa e recebendo captadores de recursos. Então, Perfeito. você imagina, anos trabalhando como captadora, eu fui para outro lado e eu prometi para mim mesmo que, em respeito à profissão, que eu sempre Aham, aham. defendi, eu receberia todo mundo que me pedisse Que reunião legal. presencial e eu atenderia todos os telefonemas Uhum, e uhum. responderia a todos os e-mails. Gente, Seu não, dia tinha não, umas 30 horas, Raquel. não deu para fazer isso 6 meses. E aí, muito por questões como você está trazendo. Uma delas era, recebi e-mail, mas tinha esse pedido vago, no sentido de Uhum. dizer, o que a sua empresa puder ajudar. Você imagina uma pessoa que está representando uma empresa e que recebe diversos pedidos de patrocínio por dia, ou e-mails, Uhum, enfim. uhum. Você ter que ligar para a organização para entender o que ela faz, entender qual é a causa, entender o que ela precisa É, financeiramente é. falando, para aí eu tentar descobrir o que eu posso oferecer. Fazer isso com vários, a Não empresa dá, né, não gente? tem como fazer. Não, não. Então, eu acho que aí a gente volta a falar da profissionalização da Perfeito. profissão e do O papel da captador BCR. precisa fazer a lição de casa, né? Pesquisar, saber essa é uma empresa que nos últimos anos patrocinou projetos de 10 a R$ 50.000 ou Com 500 a 1 característica milhão, X, enfim. E né? o outro problema que eu vivia muito era do captador, aí sim, que não era da instituição, era esse terceirizado de incentivo fiscal, basicamente de Lei Uhum. Rouanet, e que chegava com uma carteira de 20, 30 projetos de organizações diferentes, Perfeito. perguntando o que que você quer. E eu falava, gente, mas eu não pedi a reunião, eu não quero, eu quero que você me diga aonde você viu alguma sinergia. Perfeito. Então, eu acho que, de fato, a gente tem um caminho interessante ali Com e certeza. que a BCR está atuando Uhum, e eu uhum. acho que pode continuar atuando Com para a certeza, cada gente vez cada mais. vez profissionalizar mais essa atividade. É. E a BCR teve uma conquista recente desse advocacy Perfeito, que foi então essa questão da reforma tributária e da profissão. A e gente da está na profissão, CBO. claro, Quando exatamente. foi? Tem 2 anos Foi isso? 3 anos 3 agora. anos agora. Isso, então, se não me engano, em 2021, conquistamos o que a gente chama, então, do Cadastro Brasileiro de Ocupações. A captação de recurso virou uma ocupação, uma profissão oficialmente Reconhecida. reconhecida. Então, para organizações que, espero, cada vez mais contratem captadores, tem a opção agora de registrar na carteira de trabalho a A captação de profissão do recursos como captador de profissão. recursos. Meu Exatamente. primeiro registro como captadora de recursos era, eu acho que como consultora de vendas. Olha só, pois é. Não tínhamos o código no terceiro setor, consultora de Perfeito, vendas, não perfeito. lucrativa, É, era o que é, é. tinha de mais próximo. Mas essa, de fato, é É, uma não, uma grande super conquista. conquista mesmo. Foi um processo de anos da ABCR se mobilizando, conversando com o governo, mostrando argumentos técnicos, né? Por que que é uma profissão, o que que tem de específico, e aí Muito teve essa bom. conquista muito legal mesmo. Legal. A gente está caminhando para o final Perfeito, e tem um assunto que eu deixei de propósito para o final, tá? que é sobre o Festival ABCR. Você Perfeito, mencionou ali rapidinho no seu muito início de legal. fala, falando, né, de como você se Claro, aproximou da ABCR muitos anos antes de ser o diretor executivo, mas agora você está à frente, desde que legal. você chegou.
da organização desse evento. O que a Perfeito. gente pode esperar do Festival ABCR para esse ano, que Legal. será no início de julho? Exatamente, 1 e 2 de julho, é sempre nessa época, finzinho de junho, começo de julho, então 2 dias, segunda e terça-feira, aqui em São Paulo, no Frei Caneca, a gente espera que vai ser a maior edição até agora, a gente está esperando cerca de um público de 1.000 pessoas aí ao longo desses 2 dias, mais de 70 palestras, 4, 5 plenárias, a feira de expositores, né, isso é o que a gente vem entregando nos últimos anos. É legal, né? Importante esclarecer que a maior parte do conteúdo do festival vem por meio de um processo seletivo super rigoroso, do qual você também faz parte, Faço né? Tem feito parte. parte no comitê científico, então todas, né, as propostas são, né, feitas por um edital público, não precisa ser associado da ABCR, a gente aceita propostas de fora. Esse ano, por exemplo, a gente recebeu 150 propostas para aceitar cerca de 50, né? Quase 1 para 3, assim, né? Que Exato. passa. Está organizado Um em processo super diferentes democrático, eixos. critérios são publicados. São muito claros os critérios, cada proposta é lida por pelo menos 3 pessoas para tomar a decisão, então realmente a gente faz um processo muito legal de tentar combinar a importância do tema, excelência técnica, perfil e diversidade dos palestrantes, diversidade em vários sentidos, regional, gênero, raça, Exato. etnia, todas essas questões. E essa relevância temática mesmo, né, de um conteúdo legal para que profissionais, organizações venham e se atualizem no que há de mais moderno, no que há de mais legal e inspirador em termos de captação. A gente tem eixo de comunicação, a gente tem um grande eixo que tem a ver com ferramentas O e próprio papel diversificação de do fontes, captador e essa discussão sobre a o profissão tem um papel do eixo. captador e profissão, onde a gente está discutindo o avanço de carreira, programas de mentoria, discussões sobre saúde mental, enfim, questões muito sérias e importantes, né? A gente tem também, esse ano, já pela segunda vez, um palco avançado, Esse eu acho que é um ponto super importante. muito Foi do ano, legal, começou ano passado, e teve uma foi aceitação um ótima. super sucesso, a gente viu que precisou reposicionar o palco avançado, era quase sempre o palco que estava mais cheio, o pessoal ficava de pé, sem ter lugar para sentar, então esse ano a gente está levando o palco avançado para um lugar um pouco maior, porque é um palco que permite discutir um pouco questões mais a fundos, são palestras razoavelmente curtas, né, de 50 minutos, então é legal, a gente tem muita palestra, muito acessível para quem está Mas além do começando, palco organizações avançado, a gente tem pequenas. diversos outros palcos que quem Isso, está começando também vai encontrar assunto super vai encontrar, apropriado. mas é legal a gente ter esse palco avançado, você já está discutindo coisas para organizações maiores ou para captadores que já são mais experientes, e aí a gente vai poder discutir temas realmente que entram no detalhe do detalhe, como fazer um CRM que seja 5% mais efetivo para na retenção de doadores, sabe? Entrar em coisas que espera que você já tenha um repertório, que você já trabalhou com esse tipo de coisa, então é muito legal, a gente tenta ter esses Atender a vários todos níveis, esses, né? né, perfis profissionais ali. E é Exato. um grande espaço de networking, de De troca, de relacionamento, relacionamento, de encontros, porque o exato. Brasil todo vem. Isso, a gente tem participantes do Brasil todo, palestrantes de todas as regiões, enfim, é um super momento de Palestrantes encontro, internacionais. palestrantes internacionais, com certeza. Tem essa feira dos expositores, os patrocinadores que viabilizam a realização do festival. Ano passado estava super cheio, né? Não tinha um momento que não tinha gente conversando nos stands. De novo, fornecedores de tecnologia, de soluções para doação, consultores, organizações da área que querem, né, ter mais Profissionais que estão indo parcerias. sem organização, mas para se desenvolver na carreira. Perfeito, então a gente vê disso tudo. E é legal dizer também que, na verdade, o festival começa antes Antes. dos dias 1 e 2, porque ele começa com as masterclasses. Então, para ser realmente 4 dias de muito aprendizado, E aí com uma sábado imersão maior, com maior Sábado e tempo. domingo a gente tem, então, esse ano também está crescendo, vão ser 10 masters, Uau! em 3 salas, e as masters são de 3 a 6 horas, então dá para entrar bem mais a fundo. A gente está com temas novos também, algumas vêm sendo oferecidas ano a ano,
por exemplo, da Raquel, que vai estar falando de ESG, mas já prometeu novidades e conteúdo ESG e atualizado. captação com empresas, mas esse ano já vai ser diferente do ano passado, porque Muito o assunto legal. evoluiu. Perfeito. A gente tem filantropia e grandes doadores, a gente tem uma que sempre dá aflição no pessoal, que é, cada ano está com mais técnicas, né? 50 técnicas diferentes de captação, então o pessoal apresenta um super leque de Mapa opções gigantesco. de como a gente pode captar, então essas são algumas das que vêm sendo oferecidas ano a ano. E a gente tem temas novos esse ano. Uma que eu estou super curioso, espero que encha muito, que é como estruturar uma área de captação de recurso, governança e captação de recurso, qual que é o papel do conselho, como que é essa relação. A gente vai ter uma sobre inteligência artificial pela primeira vez, descortinando aí Sim. esse tema, né, de tecnologia e inteligência artificial na captação de recursos. A gente vai ter uma master internacional, super legal, com um dos palestrantes, referências desse tema no mundo, vai estar falando sobre neurociência e captação, como Que que a é. gente tentou trazer uns 2 anos atrás, não deu certo, e é sensacional que a gente esteja conseguindo trazer esse Então, essa assunto. pessoa vai estar tanto na master, pago, quanto depois dando palestras durante o festival também. Então, Maravilha. certamente todo mundo vai ter chance de ver palestras com o Bernard Ross, que é esse profissional. E é legal, né? Não sei quando que vai soltar o vídeo aqui dessa gravação, o áudio, mas hoje é o dia que a gente está lançando as masters, então certamente quem for ver as masters já vão estar Já vão estar lançadas. lançadas e divulgadas. Que Exatamente. maravilha! Fernando, que papo sobre a carreira do captador. Legal. Quero falar mais disso. Acho que a gente tem que falar muito ainda sobre isso, mas eu queria te agradecer a presença, agradecer sua disponibilidade em estar aqui, em a gente falar sobre esse tema. E entrem no site da BCR, Perfeito. deem uma olhada nos grupos temáticos, deem uma olhada na grade do Festival ABCR, porque tem Legal. muita coisa boa vindo. Perfeito, eu super agradeço a oportunidade. Só deixar os sites, então, o site da BCR é captadores.org.br, o site do festival é festivalabcr.org.br e estamos sempre super à disposição para quem quiser, tiver interesse de associar ou mesmo de trocar qualquer ideia, fazer Acessar sugestão. conteúdos. Essa é uma parte muito importante, né? A gente faz muita coisa realmente com os associados. Então, para quem já é associado, para quem está pensando em virar, tem sugestão, tem crítica, tem ideia para a gente fazer junto, fala. Nossa equipe é pequena, né? Uma pequena, mas que Tem consegue fazer muita funcionado. coisa, tem super Sim, eu funcionado. sou testemunha disso. Legal, mas a gente consegue fazer muito mais do que o tamanho da nossa equipe, porque a gente faz em parceria com voluntários e com outras organizações parceiras. Maravilha, Fernanda. Muito obrigada, então, pela presença. E eu espero encontrar as pessoas de novo no Festival ABCR, que é nosso grande momento do ano. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, Valeu. tchau.